E galera, esse é o capítulo 23 de Boruto Vortex. E que capítulo foi esse? Foi épico pra caramba. A gente viu um pouco do poder do Jura, que é avassalador. Boruto foi humilhado, mas ele teve um plano de emergência que foi épico. E esse plano foi o Kawaki. Sim, o Kawaki chegou com todo o seu poder no máximo, humilhando o Jura. Não antes de mim, não vem conferir tudo que aconteceu nesse capítulo 23 de Boruto Vortex. Deixe seu like e também se inscrevam aqui na Central Nerd, pois vão trazer mais conteúdo de Boruto como esse pra vocês. Então, sem mais enrolação, bora começar esse capítulo aqui com simplesmente o Mitsuki com o Ronohamaru chegando e conversando. O Mitsuki derrotou vários garras sujas como se fosse nada, juntamente com o seu modo sábio. Eu queria ver mais do Mitsuki, só que infelizmente, desde que começou o Boruto Vortex, ele está sendo jogado de lado, infelizmente, igual o Ronohamaru, que já chegou desesperado, pedindo para todo mundo fugir, já que o Boruto estava segurando o Jura e pediu para eles irem para um local determinado. E tivemos a confirmação que a Yodo foi jogar lá no Vasco. Sim, o Ronohamaru falou que, mano, é muito triste o que acontecia com a Yodo, mas enfrentar esses Senjus, essas pessoas humanas, árvores divinas, são extremamente perigosas. E eu tenho certeza que ela ficaria feliz que eles conseguiram derrotar o Ryu e a própria Matsuri. E também o Araya está indo atrás lá onde o Shinki foi devorado, pois possivelmente ele vai colocar a alma espinhosa lá e ele pode ser libertado. Provavelmente isso que vai acontecer se o Jura não aparecer lá, ou um bug ou alguma garra suja. A gente vai ter que esperar para ver. Mas realmente a Yodo foi jogar lá no Vasco. Alguém liga? Não, ninguém liga, tá ligado? Tipo, a Yodo é um dos poucos personagens que apareceu muito rápido na obra, apareceu um pouco mais no anime, mas ninguém liga, essa é a realidade. Então o Ronohamaru continua dizendo que ele seria derrotado e morto pela Matsuri. Só que o Boruto chegou lá, o Got chegou e salvou a vida dele. E ele mandou eles irem para um local determinado. E isso foi muito fundamental, já que o Boruto tinha um plano muito insano. Ele mesmo sabia que não teria como bater de frente com o Jura. Então ele pensou, a força realmente é avassaladora. Mas uma coisa é fato, a inteligência sempre vai vencer a força. É só olhar o Batman contra o Superman. Ele não tem força, mas ele tem um preparo. E o Boruto aqui estava preparado e ele também sabia que ele era um alvo mais importante que até mesmo os companheiros do Jura. E é por isso que o Jura não ligou para as almas espinhosas, já foi eliminar completamente o Boruto. E falando no Boruto, acaba cortando para ele quando ele estava enfrentando o Jura. Só que tem um pequeno probleminha. Acontecia algo em off. Ele foi atingido naquelas snipers de Bijudama do Jura. Então ele está gravemente ferido. Não um ferimento fatal que tipo vai morrer, mas tá sangrando e o ferimento foi profundo. E isso tá preocupando o Boruto. Imagine um ser insano de poderoso que é o Jura ferido gravemente. Isso vai complicar as coisas para ele. E ainda mais que o Rasengan Uzumaki foi inútil contra ele. Então ele tem que apelar para outras coisas. Só que galera, o Boruto tá tão ferrado de enfrentar o Jura nesse exato momento que o próprio Jura não conhece os seus limites, as suas habilidades. Como assim? Pra quem não sabe, o Jura acabou de nascer e por conta disso, ele não sabe o seu real poder, porque ele nunca treinou, tanto que ele já percebe como funciona. Como exemplo, aquelas snipers de Bijudama, que é ótima de longo alcance e também de curto alcance, mas tem um problema de ser arremessado e isso pode dar oportunidade para o seu inimigo fugir, igual o Boruto está fugindo utilizando o Jiraiya. Isso mostra que o Jura não tem total controle sobre os seus poderes. Isso é muito insano e muito ruim pro Boruto. Então o Jura começa a voar e disparar várias mini Bijudamas para ver se acerta alguma no Boruto. Só que ele erra e o Jiraiya, galera, é muito roubado. É um dos maiores chutes de roubado que o Kishimoto criou. E deu pro Boruto, então, isso tornou uma arma muito útil para ele. Não só para fugir, mas também para atacar. Como ele joga uma kunai contra o Jura, mesmo ele disparando várias mini Bijudamas, e simplesmente se teleporta e começa a atacar sim. E vai para cima do Jura, sem mais nem menos. E tira a espada do Sasuke e começa a atacar ele. Obviamente o Jura se defende com muita facilidade. Só que galera, se lembra que eu disse que a estratégia, a inteligência vence a força? O Boruto sabia que bater de frente com o Jura seria insano, não daria. É por isso que ele está usando a malandragem. Ele é um ninja, ele tem experiências em batalhas.
tem a experiência do Momoshiki, já que ele tem o karma dele e não tá utilizando. Mas o Jura não tem nada disso. Repetindo, ele acabou de nascer e é por isso que o Boruto, sendo mais inteligente para ele pode ter uma vantagem. Tanto que ele deixa a sua espada cair, o Jura pensa, oxi, o que esse cara tá fazendo? Vai pra cima, o Boruto se teleporta pra onde tá a espada e simplesmente arranca uma das pernas do Jura. E o quadro foi muito lindo e foi muito épico. Só que infelizmente o Jura é um monstro. Isso não foi o suficiente para acabar com ele, ou até mesmo deixar ele assustado, já que ele é extremamente poderoso e também pode se regenerar naquele cubo gigantesco preto, igual aconteceu com o Hidari alguns capítulos anteriores. Então, mesmo com a perna arrancada, ele continua tocando golpes contra o Boruto. E o próprio Boruto admite que em questão de força bruta, ele está numa desvantagem enorme. Enquanto ele está enfrentando o Boruto, ele pega uma das mãos dele e já prepara uma outra Beijo-Dama. E aqui a gente tem a prévia que tinha vazado. Eu achei que o Jura simplesmente tinha sentido a presença do Momoshiki e é por isso que ele estava tão assustado. Só que nada disso, foi simplesmente o Boruto utilizando o Shiden, só fazendo um sinal de mão com uma mão só, tá ligado? Ele fez um jutsu com as duas mãos, ele fez algo de alto nível, o Shiden, e simplesmente sentou o choque no cara. Funcionou só pra soltar ele, tá ligado? Tipo, o Jura soltou ele, mas não causou nenhum dano. O cara parece o Jiren de Dragon Ball Super. O Jiren é extremamente poderoso, foi Goku, foi Vegeta, foi 17, foi muita gente pra cima dele, e todas as vezes que ele era atacado, ele conseguia anular qualquer tipo de ataque, a menos que quando ele foi pego de guarda baixa. Então provavelmente isso vai acontecer contra o Jura, e realmente acontece nesse capítulo, mas não vamos chegar nessa parte ainda. Só que tem um detalhe, se lembre que lá no comecinho eu disse que o Boruto tá ferido e isso tá desgastando ele. E o próprio Jura fala assim, mano, você tá ficando mais lento, hein, e ofegante. Então simplesmente eu vou te espancar até a morte, já que isso seria mais fácil do que simplesmente soltar uma Beijo-Dama em você. Tanto que o Boruto fica muito preocupado com isso, em ser espancado, e aparece o Konohamaru e o Mitsuki lá no ponto de encontro, e o Boruto já estava planejando tudo isso. Só que infelizmente não deu tempo pro coitado. Logo em seguida levou um baita de um soco no bucho, caiu no chão, levou mais um soco e iria levar uma baita de um Beijo-Dama. Quase não levou por causa do Hiraishin, ele se teleportou a tempo, cara. Mano, esse Hiraishin é muito roubado e muito útil para atacar e para fugir, que o Boruto precisa fugir o mais rápido o possível. E aqui acaba mostrando a segunda prévia que acabou saindo, que é simplesmente o Jura trincando com apenas um único dedo, um dedo reforçado. É o dedo reforçado, e simplesmente foi um dedo que conseguiu trincar a espada do Sasuke. Em seguida ele leva uma baita de Bikudama que vai ao nocaute. Sim, Boruto perdeu essa batalha e tá desmaiado. Mesmo assim, ele quer continuar lutando e segura a espada do Sasuke. Em contrapartida, o Kashin Koji entra em desespero. Fala assim, mano, ferrou, eu avisei o cara, eu falei pra ele não ir, o teimoso foi lá e agora já era. A própria Ida fala assim, mano, o Boruto lutou muito bem, mas já era, perdeu, ela não aguenta mais ver isso, porque o Boruto tá sendo espancado. Mas aqui a gente entende um pouco mais a técnica do Kashin Koji, os 10 caminhos. Tanto que, tipo, ele, há 6 dias atrás ele utilizou essa técnica. Então ele tem um limite de tempo e quantas vezes ele pode utilizar. Então aparentemente isso consegue utilizar uma vez por semana. Então na semana passada que ele utilizou essa técnica, ele viu o Boruto perdendo e levando uma surra. Mas ele teve uma atualização dos 10 caminhos. E nessa atualização ele teve vários spoilers insanos. Nós vimos Boruto sendo derrotado, agora com essa nova atualização, mas nós vimos também a Himawari aparecendo em algum momento, a gente não sabe onde, possivelmente vai ser com o time 10 contra o Koji, ajudando o Kashin Koji a enfrentar ele, já que se você reparar bem, nessa página, bem que tá aparecendo pra gente, a gente vê o Inoue juntamente com a Himawari no esconderijo do Orochimaru, então dá a entender que o Koji foi atrás do Kashin Koji, é uma das possibilidades. Só que tipo, não só foi isso que apareceu, apareceu simplesmente o Jura com a mão no olho, não foi o Boruto, já que tá desmaiado, então Satoru Gojo, talvez foi o Gojo. Mas nós vimos também, finalmente, o Daimon entrando em batalha. Sim, o Daimon vai proteger a Eida e vamos ver se realmente, de fato, ele vai ser o mais forte ou o número 1 e vai conseguir proteger a sua irmã contra o Bug. Isso vai ser muito épico e os próximos capítulos foram muito insano. Obrigado, Kashin Koji, pelos spoilers. Vimos também nessa nova atualização Hidari versus Sarada.
A Sarada não está utilizando, infelizmente, o seu Mangekyo Sharingan, mas provavelmente que ela vai utilizar e possa mostrar o seu segundo poder do seu Mangekyo e também até mesmo o Susanoo. Imagine Hidari usando o Susanoo e a Sarada utilizando o Susanoo. Vai ser épico pra caramba. Obrigado, Kashinkoshi, pelos spoilers. Isso foi insano, mostrando que o Kashinkoshi não pode, entre aspas, prever todas as possibilidades. Ele pode sim prever, mas no curto período de tempo. Então, tanto que quando o Boruto avisou o Kawaki, ele mudou a linha do tempo. E nessa que ele mudou a linha do tempo, o Kashinkoshi não previu isso. E quando ele avisou o Kawaki sobre os seus limitadores, ele simplesmente alterou a linha do tempo e salvou todo mundo. E esse era o plano desde o início do Boruto. Ajudar a tirar Konohamaru e também o Mitsuki com a alma espinhosa e pro local marcado onde estaria simplesmente a Delta esperando ele. E como ele avisou e fez uma aliança com o Kawaki, ele chegou. Satoru Gojo? Não, infelizmente, porque aqui não é Jujutsu Kaisen, aqui é Boruto Vortex. Kawaki chega simplesmente de uma forma muito épica e muito parecida da forma que o Boruto chegou lá em Konoha, pisando na cara do Koji. Só que aqui ele não pisou na cara do Jura, ele simplesmente enfiou uma estaca bem nos olhos do Jura. Ele subiu em cima e toma! Bem na cara dele, bem no olho, e destruiu um dos seus Rinegans. É de enfeite? É de enfeite. Mas o painel ficou épico pra caramba. Que painel insano e lindo demais. O Ikimoto caprichou pra nós nesse exato momento. Só que infelizmente também vamos perder a piada do Kawaki ser um saco de pancadas. Tem um Code ainda, mas o Kawaki a partir de agora pode mudar completamente. Tanto que ele chegando e falou assim, mano, você realmente é um monstro, você não vai morrer só com isso, não é mesmo? Então vamos lutar. O Kawaki ativa o seu karma, já avisa pro Boruto, mano, se você sair de controle, vou te matar primeiro. E o Boruto falou assim, mano, pode lutar à vontade, e vai pra cima. E realmente ele vai pra cima. Ele utiliza o Sukuna Rikuna para diminuir de tamanho, de fugir de todos os ataques do Jura sem nenhuma dificuldade, enfiar aquelas estacas incrivelmente rápidas no Jura, que mano, ele percebe que o Kawaki está completamente diferente. Não só a sua velocidade aumentou, mas o seu poder de ataque também estão em outro nível, estão completamente diferentes de antes. Realmente o Amado tirou todo o poder regenerativo que tinha colocado no Kawaki, colocou todo o poder ofensivo, e ele está muito insano. Esse capítulo foi épico pra caramba, e o próximo capítulo promete também ser épico, porque aqui acaba o Kawaki ativando o seu karma, porque você lembra que tem um problema, né? A partir do momento que ele ativa o seu karma, ele ressoa com o karma do Boruto, e quem pode aparecer? Sim, promete Momoshiki aparecer nos próximos capítulos. Não só isso, vamos ter Daemon versus Bug, vamos ter Himawari ajudando o Kashinkoshi juntamente com o time 7, time 10 na verdade, o Inoue. Vamos ter Sarada versus Hidari. Obrigado mais uma vez, Kashinkoshi, pelos spoilers. E vamos ter Kawaki com o seu karma e o poder focado totalmente no ataque contra o Jura, que já bate pra cima, mesmo sendo duas pernas e um dos olhos, e não fez questão, ele vai pra cima e vai querer acabar com ele com todo o seu poder. Aparentemente o Jura se recusa a voltar e se curar, ele acha que seus oponentes não são dignos disso, e aparentemente ele vai lutar assim, sem uma perna e sem um olho. E Kawaki, vamos ver os seus novos poderes, possivelmente vai ter sim o seu Byakugan. O Kishimoto não pode esquecer disso, ele já jogou o Byakugan por nada em Naruto Shippuden. Aqui ele pode trazer isso de volta e melhorar o Byakugan agora com o Kawaki. Para quem não sabe, o Kawaki ele tem o karma do Ishiki, e o Ishiki sim tinha um Byakugan. Ele só tinha o Sukuna Rikuna e o Daikuton, não, ele tinha o Byakugan. E o Kawaki seria muito útil, seria muito insano, um quadro muito lindo, Kawaki utilizando o seu Byakugan, seria épico pra caramba. Os próximos capítulos prometem ser épico, ser muito insano. Imagina o Shura perdendo, só que em seguida o Momoshiki aparece, já que todas as vezes que o Boruto desmaiou, o Momoshiki apareceu. Isso aconteceu contra o próprio Ishiki, e isso também aconteceu contra o próprio Boros, que lutou lá, perdeu, desmaiou, e o Momoshiki acabou aparecendo, e também contra o próprio Koji.
Então todas as vezes que o Boruto ficou inconsciente e logo em seguida recuperou a consciência, o Momoshiki apareceu. E ainda mais com o Kawaki utilizando seu karma perto e ressoando, isso é muito perigoso pro Boruto. Pra quem não lembra também, lá nos capítulos, os 10 primeiros capítulos, o Boruto ficou perto do Kawaki com seu karma e o seu karma ativou sozinho. E ele teve que fugir o mais rápido possível. Imagina agora ele todo quebrado, com pouco chakra e o Kawaki utilizando o karma do seu lado. Isso vai ser muito insano. Então sim, os próximos capítulos prometem que o Momoshiki pode aparecer a qualquer momento para as outras batalhas épicas que vão acontecer. Boruto Vortex está pegando fogo, está sendo épico pra caramba, galera. E se você quiser ver mais teorias dos próximos capítulos, os spoilers e o capítulo completo, eu recomendo para vocês se inscreverem aqui na Central do Nerd, deixar o seu like, deixar as notificações ativadas, pois vão trazer mais capítulos de Boruto, de Naruto, de outros animes para vocês. E também vocês ajudam a gente bastante com cada like e com cada inscrição. Então se inscreva, para não perder mais nada. Tamo junto, galera, e valeu!